Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. O número de contaminados pelo coronavírus está subindo, né? Como a gente está sabendo, né? E como ainda estamos em pandemia, faz-se necessário dizer que precisamos seguir os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias. Portanto, vamos fazer a nossa parte, usando a máscara, o álcool em gel, o distanciamento seguro e evitar contato físico. Para iniciarmos nossas atividades dessa noite, convido a nossa companheira Lília Mamed para harmonizar o ambiente com uma prece. Boa noite. Então vamos respirar, acalmar nosso coração, para que todos nós possamos sentir a presença de Jesus, aliviando nossos corações, a nossa dor. Respire. Jesus está presente e olha por todos nós. Ele quer que cada um prossiga a sua jornada. E todos nós vamos vencer os obstáculos que temos que passar. E é por isso que devemos acreditar, confiar, buscar a fé dentro de nós, para que possamos sentir os emissários de Jesus trazendo a boa nova para cada um de nós. E esta boa nova que existe já em nossa consciência possa ser a nossa vivência no dia a dia. Vamos pedir a espiritualidade maior para que ampare nosso palestrante de hoje, para que ele possa ser intuído e trazer mais uma passagem do Evangelho de Jesus. E que a paz permaneça em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. O assunto de hoje é relativo ao 8º capítulo, cujo o título é Marcas. Trata-se de uma passagem de Jesus e está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. É com muita alegria convidar o nosso amigo David, né, para fazer esse trabalho realizar. E também já é um grande colaborador, né, David? Pessoal, boa noite. A minha alegria, né, estar de volta aqui na casa, fazendo esse pequeno estudo com vocês, né? Eu acho que é para cada um de nós que recebe qualquer missão que seja nessa jornada, a gente tem a oportunidade de gerar frutos, né? De florescer, né? De iluminar o caminho de alguém. E estando aqui, né? De volta no núcleo, nas palestras, para mim é sempre muita gratidão, porque a cada estudo que nós temos que fazer, né? Para alguma casa, a gente vivencia um momento de muita alegria, que é na preparação do estudo. A gente sente o quanto que a espiritualidade está necessitando dos trabalhadores, e esse convite, né, vem só não para aqueles que às vezes estão explanando algum tema, mas para todas as atividades, né? Hoje o mundo necessita de que deixemos nossas marcas aonde a gente for. E às vezes as marcas mais importantes não são essas, como eu estou aqui fazendo, mas aquelas mais singelas, aquelas que vão tocar realmente aqueles corações que não têm condição de buscar, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão às vezes nas sombras. Então, que a gente possa buscar esse entendimento. E trazendo para o nosso tema, nessa carta de Paulo aos Gálatas, Paulo de Tarso, que a gente vai recordar, foi um trabalhador da seara do Cristo, mas até ele chegar nesse período de trabalhador, era Saulo. E carregava consigo assim, a perseverança, a certeza de que o Cristo não tinha vindo ainda, né, devido à cultura. Só que ele não só carregava, como ele odiava todos aqueles que carregavam.
a ideia contrária. Então, dali ele comete vários crimes, e quando ele conhece Jesus na estrada, na porta de Damasco, ali Paulo começa a perceber que tinha muito mais do que ele imaginava. E aí nós vamos ver um apóstolo, um discípulo de Jesus ali nascendo e transformando toda a história da humanidade, porque ele tinha um pouco mais do que os outros não tinham, que era um conhecimento teológico, um conhecimento de letras, que era algo incomum para aquela época, né? Só as pessoas mais abastadas que tinham condição de estudar. Então, Paulo ali, por ser doutor da lei, ele consegue abstrair aquilo e multiplicar a mensagem. E aí a gente vê ele indo até os Gálatas e deixando essa bela carta, onde tem esse versículo que a gente vai interpretar, não só ele, mas a gente vai tentar trazer o que ele quer dizer para a gente. Que ele vem falar: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, quando ele fala isso, Paulo já não está falando dele, né? Ele está falando de Jesus que agora está nele. Então, o que a gente precisa fazer para a gente também obter essas marcas e carregar o Cristo conosco? Então, eu não vou me ater muito ao tema, mas, Naron, passa mais uma página, por favor. Mais uma. Aí. Nós vamos ficar nessa página e na próxima, mas por enquanto pode deixar nessa, porque aí tem uma parte que me tocou muito, e é a partir dela que eu fui inspirado para poder, que a espiritualidade inspirou-me, para poder trazer o entendimento que nós vamos falar aqui hoje. Ali cita: o Evangelho nolo apresenta nos mais diversos quadros junto ao trabalho, né? Ele está falando dessas marcas de Jesus, que ele fala: em cada situação o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nolo apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Até aqui a gente tem um ponto muito importante, porque Paulo não conheceu Jesus. Paulo não esteve diante de Jesus nas praias, nos montes, nas curas. Paulo, ele absorveu toda a informação que foi contada para ele, apesar de ele ter presenciado aquela energia, aquela luz, né, que o Chico relata para o Geraldinho Lemos. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, acho que são Casos de Chico Xavier, no Portal Saber. Tem vários, muito legal. São várias pessoas que conviveram com o Chico. E lá uma das pessoas que conviveu com o Chico foi o Geraldinho Lemos. Ele fala que, ele pergunta para o Chico, quando ele psicografava, que ele falava que era como se ele estivesse assistindo um filme do que ele estava psicografando. E em Paulo Estevam, quando ele estava psicografando, ele pergunta para o Chico: e aí, você viu Jesus? Na hora que Paulo se ajoelha e a luz aparece, ele fala: não, eu fechei o olho. Então, assim, a humildade do Chico era demais. Ele falou que não viu, apesar que eu acho que ele viu. Mas o Chico fala que fechou o olho diante daquela imensidão de energia, de amor que ele estava presente diante de Paulo naquela cena que ele psicografa. Mas eu espero poder, né, quando retornarmos para a espiritualidade, assistir um filme lá da vida de Jesus ao vivo. Vamos lá. E aí a gente começa a perceber algumas marcas que Jesus pode ter deixado na nossa vida. E aí eu anotei algumas marcas. Eu comecei a perceber que no Evangelho é que estão essas marcas. Quais as marcas que o Paulo pode falar? O que vem tocar no nosso coração hoje? Aí temos que ir até a fonte. Temos que ir até lá na nascente para poder pegar todo o manancial de informação boa e trazer para o nosso coração. Então eu listei 5 pontos para a gente poder trabalhar. Na verdade, 4 pontos para trabalhar, e eu acrescentei mais um. Então, primeiro, humildade e resignação. A gente vai ver isso no Evangelho. Nós vamos ver a reconciliação com o próximo e consigo mesmo.
é outra marca que Jesus deixa para a gente. Analisar versus julgar. A dificuldade que nós temos de, às vezes, ao invés de simplesmente analisar, já ir para o julgamento. E a quarta, a verdade, o uso da verdade. Então nós temos aí, eu separei 4 marcas, é lógico que nós teríamos milhares delas, mas o que eu consegui abstrair para trazer aqui hoje seriam essas. Aonde nós podemos achar resignação, humildade e resignação? A gente começa no Sermão do Monte. No belo texto, né, o Gandhi relata para Chico que o Gandhi relata em uma entrevista que é feita para ele sobre o Evangelho, ele fala que se queimasse toda a literatura no mundo e sobrasse somente o Sermão do Monte, nada seria perdido. Né, Gandhi, que era um hindu. E aí é interessante que a gente começa lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3 e 4. Ali, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Humildade e resignação. Bem-aventurados porque aqueles que sofrem, aqueles que são pobres em espírito, aquelas pessoas que não carregam o orgulho ou a vaidade em seu coração, que às vezes não se humilham, mas são humilhadas. Aqui não fala daqueles que se humilham, fala daqueles que às vezes são humilhados diariamente. As pessoas que têm que enfrentar transporte público de má qualidade, as pessoas que têm que acordar para pegar vários transportes para poder chegar ao emprego, chega em casa à noite, que sofre o dia todo no trabalho. As pessoas que às vezes são julgadas de forma incorreta, as pessoas que são maltratadas, preconceitos que são gerados em várias situações. Então todas essas pessoas são esses pobres em espírito, aqueles que sofrem calados ali. E a gente vai ter aqueles que são os aflitos, porque eles serão consolados, aqueles que se resignam. E aí Jesus ele dá um exemplo disso, porque quando a gente pega o capítulo de Mateus, a partir do 5 ali, a maior parte dos 5, 6 ou 7, são orientações. Ele fala obrigações, alertas, né, orientações que ele vai dando para os discípulos, a missão dos discípulos. Mas, e para frente, nós vamos ver algumas vivências, curas, os contatos com os fariseus, com as outras pessoas. E lá em Marcos, no capítulo 5, o versículo 24 ao 34, a gente tem um primeiro exemplo de quem é pobre em espírito e que está aflito, mas que esperava encontrar o reino de Deus, que seria consolado, assim como é. Nós vamos falar primeiramente da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos passava por uma doença. Quando a gente pega o livro Premissas do Reino, ali a Amélia Rodrigues, é uma obra fantástica que eu sugiro a leitura, assim como o Boa Nova, como o Contos e Apólogos, do irmão X, né? A Amélia Rodrigues, esse livro, Premissas do Reino, a psicografia do Divaldo Franco. Mas todos esse material traz com muito mais cor as histórias, os casos do Evangelho. Então vale a pena a leitura. E lá, a Amélia conta com uma poesia muito bonita, assim, na descrição do texto, que aquela mulher já havia passado por várias situações, vários médicos, já havia entregado todo o recurso que ela tinha para tentar descobrir a cura. Pajés, e ela fala assim que várias pessoas tentaram resolver e nada acontecia. E da mesma forma o texto vai falar da filha do Jairo, mas a gente vai trazer aqui sobre essa mulher em particular. Porque envergonhada, ela gerava muito odor na rua. Se a gente parar para pensar hoje, né, para uma pessoa que vive hoje em situação de rua, ela tem recursos. A gente tem banheiro público, às vezes, em alguns determinados locais, que permite a pessoa ir lá se banhar, apesar dela passar na rua. Mas para aquela época que as pessoas não tinham esse hábito de banho, não tinha esse hábito de limpeza e higienização. Era somente de partes íntimas, porque tinha o risco de doenças, que era algo já que eles viviam de ancestral. E ela ainda com uma doença que a maltratava há 12 anos, ela se escondia, ela se esquivava das outras pessoas, e diante daquela multidão, a Amélia fala que Jesus passava por um beco muito estreito, e ela sem saber o que fazer, porque várias pessoas estavam ali abordando e pedindo, e ela vai tentando se misturar no meio da multidão apertada, né, como diz o texto,
e toca nele. Mas com a fé que ela seria curada. Humildade, para não parar diante daquele rei. Fé, resignação, para poder consolar-se do mal que ela carregava com ela. Ela queria pelo menos tocar. E aí nos diz o Evangelho, eu vou pegar uma passagem no meio dele, pois dizia: se tocar apenas na sua veste, serei salva. E imediatamente secou-se a fronte do seu sangue, e soube em seu corpo que estava curada de flagelo. Jesus imediatamente, reconhecendo que havia saído poder de si mesmo, e acho que no grego vai falar que é dínamo, né? Força, poder, e voltando-se em meio à turba dizia: quem tocou nas minhas vestes? Diziam-lhe os seus discípulos, até eu numa situação dessa, talvez de forma até irônica: vês que a turba está te comprimindo e dizes quem me tocou? Né? Imagina eles ali: pô, Jesus, todo mundo está te tocando, né? Não tem condição de ninguém ter. Olha o tanto de pessoas, até eu estou te tocando aqui para não cair. E aí ele responde. Ele olhava ao redor para ver o que fizera isso. Aí a mulher, atemorizada e trêmula, isso aí a Amélia Rodrigues também conta, com medo, ela se aproxima de Jesus e vai lhe relatar o que aconteceu. E aí, no texto, né, da Amélia, fala sobre essa questão desse momento que ela vira para ele e que, como quase que pedindo desculpa por ter tocado nele, porque ela havia sido curada. E aí Jesus fala: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e permanece curada do teu flagelo. Porque ele provavelmente não retornaria. Então a gente pega um primeiro ensinamento de Jesus, que é essa marca de acolher, de ajudar, só que com humildade, com carinho, com respeito e com amor. E para nós fica essa marca de buscar essa ajuda todas as vezes que nós necessitamos. De ir até o recurso com fé e com esperança, com confiança, que muitas das vezes nos falta. Porque é muito fácil, às vezes, encontrar com a pessoa que passa por dificuldade e falar com ela: tenha fé, tenha coragem. Mas qual é o exemplo que eu dou de fé e coragem se na primeira tribulação eu desabo? Eu não tenho estabilidade. Então, as marcas que Jesus deixou são essas. Começa por aí, nas que eu consegui recolher para transmitir para vocês. E aí a gente vai vendo, né, que é onde ele fala, junto ao trabalho, a simplicidade, ao pecado, a pobreza, a alegria, a dor, a glorificação, ao martírio. A gente vai ver outros exemplos para frente aqui. Então a gente inicia por esse ponto, trabalhando isso em nós. É um caminho mais seguro para a gente poder... Qual que passa para frente? Aqui. É o caminho mais seguro para a gente seguir hoje, nesse período que a gente vive essa transição planetária? Com certeza. Se a gente for parar para pensar, nós estamos em 2022, 1922. Chega em casa e pesquisa no Google, 1922. Vão aparecer todos os acontecimentos daquela época. Nada extraordinário, nada grandioso. Economias em crise, dificuldade. Mas olha o salto que a humanidade deu em 100 anos. Nós estamos falando em 100 anos. É muito pouco tempo. Para uma Terra de 4 bilhões e meio de anos. Para a raça humana que deve estar aqui, lutando aí, né, com suas encarnações e reencarnações há 150 mil a 250 mil anos. Jesus veio à Terra 2.000 anos. Olha como é que vai diminuindo os zerinhos. Nós estamos falando de 100 anos. Só que aí, quando a gente pega, né, as obras de Kardec e outras tantas obras, vão dizer que, e aí são várias religiões que vão estar falando a mesma coisa, que quanto mais a humanidade se ilumina, mais difícil é buscar a luz. Porque nós vamos tendo muito confortos em nossa vida, muita coisa que nos mantém num comodismo, numa facilidade. Né? Fomos, minha esposa e eu, num supermercado um dia desses, para trás, umas semanas atrás, e a gente, como ela não ia nesse supermercado há algum tempo, ela foi no Hortifruti. A gente sempre pega o Hortifruti no sacolão, mas nesse dia a gente já estava lá e resolveu pegar lá. E aí, olhando para
para as prateleiras, né? Eu falei assim, nossa, tem cenoura pré-cozida picada, tomate picado já, salada pronta, embalada. É lógico que é para facilidade para aqueles que têm essa dificuldade de chegar em casa e preparar uma salada, mas olha como o comodismo mudou. Picado de manhã, para validade no mesmo dia ali, ou no dia seguinte. Olha como que as coisas estão assim, né? Não tem mais, você chega em casa... Eu lembro de um desenho que de vez em quando a gente assiste com os pequenos lá em casa. Fugiu o nome agora. Mas assim, é de uma coelhinha que é policial e ela chega assim, ela vai comer a cenourinha dela no micro-ondas, ela abre assim, a vasilhinha assim. Hã? Zootopia. E aí ela chega e pega do serviço, era uma policial, põe no micro-ondas a vasilhinha assim, de uma cenoura, e aí eu acho, né? Todo mundo dá aquela expectativa, vai achar que vai ser uma cenourona. Uma cenourinha pequenininha, esmirrida, assim, ela abre assim, ela até desanima na hora que ela termina de sair aquele vapor do micro-ondas. A gente está nesse mundo. Põe na geladeira, no micro-ondas as coisas, aquece o almoço e vai embora. Então, assim, está muita facilidade, mas as pessoas têm buscado, de uma certa forma, menos se iluminar. E quando a gente se ilumina, é onde que a gente começa a deixar marca com as outras pessoas. Porque o mais bonito não é eu levar o Evangelho, falar do Evangelho para alguém. É eu ser o Evangelho para alguém. É eu deixar essas marcas que Jesus deixou somente fazendo. Somente sendo exemplo. Partimos para o segundo ponto que fui inspirado aqui para comentar, que é sobre reconciliação. Né? Quando a gente fala de reconciliação, a gente pega a passagem de Mateus, no capítulo 5, também, versículo 25. E aí Jesus vai falar: "Sê benevolente e depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue a juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejais lançado na prisão." Jesus falou de algo que era muito difícil para aquela época, porque qual que era a teoria que eles tinham? A metodologia que eles trabalhavam? Olho por olho, dente por dente. Ou é isso ou não é isso. E aqui, essa passagem, ela está no texto do Evangelho, que vai falar assim, olha, tipo a explicação das interpretações incoerentes no Velho Testamento. É mais ou menos isso. Eu não estou com o Evangelho aqui agora, mas é o que vai estar falando lá, porque as pessoas entenderam errado o que ele vem dizer. E aí, Jesus vem falar isso. Como que eu vou perdoar o meu adversário, Jesus? Como que eu vou perdoar aquele que me ofende? Como que eu vou reconciliar com a pessoa que não me quer bem? Só que mais na frente ele vem, em uma outra passagem, ele é abordado por Paulo no Mateus também, no capítulo 18, 21, e fala: "Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que pecou contra mim? Até 7 vezes? Porque era o que a orientação do Velho Testamento dava. E Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E isso também já estava no Velho Testamento. Pedro já sabia disso. Mas havia uma dúvida, porque ele estava em guerra com parentes, em dificuldades com os entes queridos. Assim como todos nós, às vezes, estamos com vizinhos, parentes, no trabalho, o chefe que perturba. E a gente fica naquela situação, mas, meu Deus, até quando que eu vou ter que continuar convivendo com isso? O que eu faço para essa pessoa? Aí Jesus tem a bela interpretação que às vezes a gente tem a dificuldade de ter, que é enxergar a doença naquela pessoa que ainda tem a necessidade de ferir. Se alguém ainda tem a necessidade de ferir outra pessoa, seja com palavras, não digo nem com atos físicos, mas com palavras, com ofensas, essa pessoa está plenamente doente do espírito. Ela precisa de um tratamento. E às vezes o primeiro tratamento que ela vai receber é daquele que sofreu o mal daquela pessoa com a oração. E é como que Jesus dá esse exemplo? Quando nós entregamos para ele o madeiro para ser crucificado, o presente por tudo que ele nos fez de bom, a raça humana, né? A gente vai ver lá em Lucas 23, 34, Jesus pregado em meio aos 2 ladrões. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ainda são infantis, são crianças ainda. E alguns estão até doentes. Então eles não têm noção do que eles estão fazendo aqui comigo.
Então a gente começa a perceber que Jesus ele vem deixando as marcas e ensinando para a gente tudo o que tem que ser feito. São essas marcas que o Paulo vem falar. O Paulo que nem conheceu ele, assim como cada um de nós. Que talvez estivéssemos no meio da multidão que acompanhou nas curas, que talvez estivéssemos no meio da multidão que acompanhou para a crucificação, gritando, solta Barrabás, deixa Jesus ir embora, né? Indo junto com a massa, talvez apedrejando, ou talvez estivéssemos em alguma festa, não sei. Mas estamos aqui agora buscando esse entendimento por uma necessidade que vem inflamar em nosso coração, vem borbulhar dentro do nosso coração, esse chamado, essa vontade de buscar um alimento que nos nutra, que venha fortalecer a nossa fé. Então o trabalho que nós temos hoje, como trabalhadores, né, os ceareiros dessa última hora, é de marcar a vida de outra pessoa com as nossas ações. É ser como aquele carimbo que a gente vai ali bater no documento, né, para poder, o médico vai lá e bate para dar receita ou para dar o laudo. A gente vai ser esse carimbo, só que a marca que está ficando ali é Jesus, em outra pessoa. Então a gente é mais ou menos isso. É só esse instrumento para deixar em outra pessoa o que ela realmente vai conseguir abstrair nas nossas palavras, atitudes. A gente caminha mais um pouco, e falando um pouco antes de passar sobre reconciliação, eu pego algumas partes do livro Pão Nosso, no capítulo 120, o Emmanuel traz o título Conciliação. Porque aqui a gente está falando da conciliação eu comentei no início, que era a reconciliação com o outro e consigo mesmo. O quão é importante reconciliarmos conosco mesmo. Tirarmos de nós mesmos aquelas mazelas que a gente ainda se julga, fala assim, meu Deus, mas eu não aceito o que eu fiz. Beleza, ali nasce o arrependimento, o remorso, mas tem que ter a reparação. Mas reconciliar-se consigo mesmo pela necessidade e a coragem de acreditar que nós somos capazes de mudar. Eu vi essa semana passada, na rede social, um vídeo, algo muito interessante que falava assim, olha, o pessoal sempre fala que a gente tem que ter força de vontade. É lógico que força de vontade é a base para tudo. O Emmanuel vem dizer muito isso em vários dos seus textos. Só que na maioria das vezes, o que eu tenho minha força de vontade hoje? Eu adoro doce. É comer um doce. A força de vontade que eu tenho hoje, deitar numa cama, no sofá, e assistir uma série, um filme, dar aquela reclinada, dar uma passeada, às vezes, num parque, shopping, não sei. Eu tenho força de vontade para isso, que é uma beleza. Adoro pegar o carro e dirigir viajando. Assim, para isso eu tenho muita força de vontade, sem muito esforço. Só que, às vezes, o que falta para a gente fazer o bem é direção e sentido. Eu quero me dedicar a estudar todo dia um pouquinho. Que seja o inglês, que seja algo que vai me ajudar na minha profissão. Então, quando eu penso um pouco nisso, direção, eu tenho que tentar buscar essa direção. E aí, nós vamos lá no Emmanuel, quando inicia sua tarefa com o Chico, o que ele vai dizer para o Chico? Que a tarefa seria árdua, mas que ele ia precisar de 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. Então a gente precisa de vontade, eu quero fazer, mas qual que é o caminho? A direção é essa. E eu tenho que me disciplinar. Resiliência. E até para perdoar, para reconciliar, a gente precisa disso. Porque se eu não tiver essa direção e essa disciplina, eu não vou. Na primeira oportunidade que eu falei assim, hoje eu consegui, a pessoa me tratou até bem. Fiz uma oração antes de sair de casa, encontrei com a pessoa com a qual eu tenho uma dificuldade, me tratou bem, beleza. No dia seguinte, 1000 maravilhas, a pessoa não dormiu bem. Ela chegou daquele mesmo nível que ela me tratou durante um ano. Ela vai, pisa no calo. Se eu não tiver a direção de que eu preciso perdoá-la e ter a disciplina firme para fazer uma oração, eu volto lá no princípio de novo. Eu recomeço o meu ciclo. E a gente vai vivendo esse looping de melhora, 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 piora. A gente tem que sair dele. E isso até conosco mesmo. E o Emmanuel vem dizer, nessa passagem aqui, o Emmanuel vai falar no livro Pão Nosso, sobre essa primeira passagem que eu falei, que está em Mateus 5, 25, que Jesus vem falar sobre reconciliar depressa com seu adversário.
Então eu peguei só alguns pontos que o Emmanuel fala o seguinte: assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. É a marca que a gente vai deixar. Insiste na bondade e na compreensão. Trabalhe, pois, quando seja possível, no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenhas os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Consciência tranquila. Não tem nada melhor para dormir do que consciência tranquila. É o melhor remédio antes do sono. Você colocar a cabeça do travesseiro e falar: hoje eu estou bem, comigo mesmo principalmente. E a gente vai ver que no finalzinho aqui, ele vem falar isso para a gente: observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. A gente caminha mais um pouco, analisar e julgar. Aqui é um ponto que nós estamos hoje, principalmente com a tecnologia, com a mídia, expert. Qualquer programa, qualquer coisa que nós assistimos hoje, a gente tem a capacidade muito hábil, mesmo de não sendo expertise naquele assunto, em falar: não, isso está errado, fulano ele está com esse pensamento, e julgamos. Mas a gente não analisa antes de julgar. Porque a questão de julgar para dentro de si é uma coisa, o problema é que os julgamentos hoje eles estão nos comentários das redes sociais, nos burburinhos que nós às vezes estamos nos meios, nos grupos de família, nos convívios diários, e às vezes ali se perde a oportunidade de ou silenciar para não se envolver naquela sintonia que às vezes é pesada, ou se perde a oportunidade de dar um exemplo bom, mudar o assunto, falar de algo bom, abstrair a mensagem do Evangelho sem falar do Evangelho em si, mas dizendo algo que seja importante. E aí nós vamos ver Jesus citando isso primeiro em Mateus, no capítulo 7, versículo 1 a 3. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Porque vê o cisco no olho do vosso irmão e não percebes a viga no teu olho. Olha Jesus já dando a dica para a gente aí. Aqui ele falou. Mas será que ele deu algum exemplo dessa atuação de julgamento, de análise? A gente vai em João, capítulo 8, versículo 11, e aí nós temos o relato da mulher adúltera. Aonde Jesus, ele havia descido do Monte das Oliveiras, ele volta para o templo de madrugada, e ali é recebido por uma série de doutores da lei, de homens, que jogam a mulher nos pés dele para ser apedrejada. Esse texto é maravilhoso, tanto no Evangelho como também no Primícias do Reino. Aonde que, vou pegar algumas passagens do Evangelho, onde que ele fala o seguinte: os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e colocam de pé, pondo-a no meio, dizendo-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Eles queriam pegar ele, que falava do amor ao próximo, do perdão ao adversário. Naquela situação, ele iria mandar apedrejar? Então, você está contradizendo o que você está falando. Né? Está falando para a gente amar e você manda apedrejar junto com a gente? E aí, ou se ele falasse: não, a gente não pode apedrejar, opa, então você está indo contra a lei de Moisés? Mas ele não diz nenhuma das duas coisas. E pega eles numa situação que eles não esperavam, né? Como a gente já sabe. Desencurvando-se, Jesus começa a transcrever na areia. Desencurvando-se, Jesus disse a ela. Não, antes disso, eu pulei uma parte aqui. Diziam-lhe isso testando. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na areia com o dedo. Mas como continuasse a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: quem dentre vós estivesse em pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Cada um daqueles homens sabiam dos pecados que eles tinham. Sejam pecados relacionados a adultérios também, a questões financeiras, a questões que às vezes ficavam às escondidas, mas no íntimo eles sabiam o mal que eles cometiam. E nesse momento, cada um dos mais velhos, que eram o exemplo da sociedade, aos mais novos,
vão soltando a pedra e saindo um por um. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou. Disse-lhe: ninguém. Aí ela responde: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. E o Emmanuel, no livro Pão Nosso, também traz uma mensagem muito interessante, que é o seguinte: e o adúltero? E aquele que adulterou junto com a mulher? Porque só ela era levada em crime. E aqui é importante a gente pensar, porque nós estamos falando analisar e julgar. Jesus simplesmente analisou o caso. Talvez se eles insistissem, ele perguntaria: e o adúltero? Por que ele também não está aqui? E a gente começa a perceber que essa facilidade que nós temos de transmitir a nossa opinião, o nosso ponto de vista, de impor os nossos hábitos, de deixar claros os nossos preconceitos, às vezes até de uma forma que, sem falar deles, né? Ah, não posso ficar naquela situação, né? Não, e sai. Mas porque tem alguma situação, alguma pessoa ali que a incomoda intimamente, no preconceito que a gente carrega arraigado. Então, nesse ponto, a gente começa a perceber que Jesus, ele não discriminava ninguém. Estava com os leprosos, com as viúvas, com as crianças, com as pessoas de má vida, com os fariseus. Quem quisesse buscar ele estava ali para acolher. E a gente começa a perceber nessa passagem, o Emmanuel vem trazer o adúltero. Porque muitas das vezes, quando nós julgamos alguém, talvez eu faço parte daquela situação, daquela pessoa que errou, como o adúltero da história. Com uma pessoa que contribui, às vezes, com omissão. Com a pessoa que contribui, às vezes, por não ir lá e acolher aquela pessoa que está sofrendo, que está errando. Que seja para tentar acolhê-la, dando algum conselho, pedindo para que pare. Então a gente tem que perceber até que ponto nós estamos no caminho correto. Em qual ponto que eu me vejo como a adúltera, o adúltero, ou o fariseu, o escriba que quis apedrejar. E aí ver qual marca que eu deixo no outro. Porque a marca de Jesus é essa, de analisar. Seguimos para mais um ponto, só para pegar uma passagemzinha desse texto do Emmanuel. Ele fala o seguinte: no capítulo das experiências interiores, um não cai sem o outro. Todos nós estamos em sociedades. E se a gente olhar, tá, aqui eu abro um parênteses, para a gente nascer, o quanto que nós necessitamos da raça humana, né, de estarmos nessa sociedade. Para a gente nascer, nós não nascemos só da mamãe, nós precisamos do papai também. Então foi necessário 2 para que estivéssemos aqui. Por pior que tenham sido na nossa criação, tenham nos abandonado, nos deixado, o que seja que for, tenham se entregado a vícios, nós precisamos dos 2. Então é importante a gente compreender que isso traz para cada um de nós a certeza de que eu não vou fugir do mundo. Não adianta eu me esconder num monastério e ali me isolar em meditação, que eu não vou contribuir para a evolução do planeta, nem para a minha própria evolução. E aí, seguindo o texto, né, no capítulo das experiências interiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sobre triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. No livro Construção de Amor, no capítulo 16, ele vai falar com a gente o seguinte: diante da lei, uma reflexão também sobre aqueles homens que levaram a mulher, que julgaram e não analisaram. Estaremos usando a nossa fé para o bem? Como estamos fazendo hoje? Alguns questionamentos para a gente levar para casa. De que modo utilizamos o conhecimento superior que nos é dado? Que bênçãos extraímos dos sofrimentos e da luta? Como agimos no círculo das próprias responsabilidades? De que maneira gastamos o empréstimos e as possibilidades do Senhor? Lembrando que isso aqui é um dos nossos empréstimos, né? Corpo físico, a nossa primeira casa. Como estamos gastando ele? Como nós estamos utilizando ele no dia a dia? Que fazemos do tempo que Deus nos concedeu?
Depois do balanço diário de nossos pensamentos, palavras e atos, pratiquemos a bondade com todos, entre a fé e o serviço incessante, e não nos faremos réus passíveis de severo julgamento à frente da lei. Então temos de tomar um cuidado muito grande para a gente não entrar nessa onda, nesse círculo de julgamentos que às vezes acontecem, que às vezes a humanidade se envolve e gera para a atmosfera aquela névoa pesada de pensamentos ruins. Que a gente possa ser facho de luz aonde a gente estiver. Assim como nós estamos aqui hoje, todos numa mesma comunhão de pensamentos, que a gente consiga ser esse facho de luz. Sair daqui e continuar levando ele pelos caminhos que a gente for até em casa. E buscar manter ele através da oração. Porque talvez eu possa tomar uma fechada no cruzamento e ali apaga a luz na hora. Que a gente possa rezar por aquele que está indo para ele não fechar mais ninguém e não tomar uma fechada maior. Né? Mais um ponto, né, que nós recebemos para trazer sobre essas marcas do Cristo é a verdade. Que eu havia até comentado no início. E aí nós vamos também para uma passagem belíssima de Mateus, no capítulo 5, do versículo 34 a 37, que ele vai dizer: Eu, porém, vos digo, para não julgar de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes formar branco ou preto nenhum fio do cabelo. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é de todo mal. Aqui Jesus vem dizer para a gente uma verdade muito importante, que é sermos verdadeiros nas nossas atitudes. Que nosso dizer seja sim, sim e não, não. Porque muitas das vezes a gente se perde nessas oportunidades e não compreende a importância de falar o não que eu quero falar por fora, mas eu estou gritando ele aqui dentro e eu falo sim para não desagradar. Não que eu vá magoar aquela pessoa, mas que eu tenha a postura de falar assim: olha, isso eu não concordo. Se você quer seguir, mas eu não vou fazer. Porque quando eu falo sim por fora, mas o não por dentro, eu adoeço. Eu farei com uma vontade que for me solicitado. Então que a gente comece iniciando por aí. Mas dentro da gente, como que nós estamos trabalhando esse sim, sim e o não, não? E aí a gente vai ver Jesus mais à frente, aonde que ele demonstra a certeza das suas atitudes. Em Mateus, no capítulo 22, de 15 a 22, é uma passagem que é trazida para Jesus sobre era lícito ou não lícito pagar o tributo a César. Ali ele estava querendo o quê? Você vai dizer sim ou não? Porque se disser não, já vamos chamar a tropa romana e te levar. Você é um agitador que está querendo ir contra César e contra Roma. Se ele falar sim, opa, esse é um falastrão. Não está ajudando a gente em nada. De uma certa forma, eles queriam pegá-lo para poder incriminá-lo ou diante um grupo ou diante o outro. E aí Jesus novamente nos dá o ensinamento de ser verdadeiro consigo mesmo, analisando antes de julgar. Porque ele entendia também que ali havia um incômodo daquelas pessoas que tinham de pagar aquele tributo. Assim como nós hoje, às vezes reclamamos quando a gente para no posto de gasolina e fala: meu Deus, esse tributo está pesado. Né? Lá no finalzinho, Jesus vai perguntar, depois que eles questionam, é lícito ou não lícito dar o censo a César? Jesus, conhecendo a maldade deles, disse: por que me testais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do censo. Trouxeram-lhe um denário e ele disse: de quem é esta imagem na descrição? Eles lhes dizem: de César. Então lhe diz: retribui, pois, a César as coisas de César, e retribui a Deus as coisas de Deus. Ao ouvirem isso, maravilharam-se e deixando, afastaram-se. É dizer sim, sim, não, não para a vida. Mas quando nós somos verdadeiros conosco mesmo, a gente chega nesse finalzinho do texto aqui.
Observa os finais que assinalaste os teus atos. Eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Eu estou entregando a Deus o que é dele e a César o que é dele, compreendendo César como as questões materiais da nossa vida, que são necessárias para a nossa sobrevivência, sabendo que nós estamos passando por um ciclo, como nós já viemos de outros ciclos. Muitos questionamentos a respeito da questão econômica, política, saúde. A saúde nós sabemos que é a necessidade desse período de transição, mas de tudo que nós estamos passando agora, nós estamos sendo verdadeiros conosco mesmo? Nós estamos trabalhando nas nossas atitudes de forma coerente? E aí, para fechar, viva com amor. Viver com amor em cada instante da vida. E eu pego do livro Harmonização uma frasezinha, um pedaço de um parágrafo, que eu vou finalizar com ele. No capítulo que chama Não vos enganeis, ele vai falar o seguinte: o trabalho de Cristo é a instituição universal da verdade e do bem, e suas menores instituições do direito humano são defensáveis, que não dizer da organização sublime do Salvador. Ele está falando o seguinte para a gente, que esse trabalho com Jesus, de verdade e do bem, está fortalecendo a nossa organização humana, mas o que a gente imaginar do que está sendo feito de lá para cá, porque nós temos a mania de enxergar a vida da terra para o plano espiritual. E o Haroldo tem uma palestra dele que ele fala muito interessante, que ele fala assim: a gente tem que habituar-se a olhar para a vida, não daqui para lá, mas do plano espiritual para a terra. Quais são os desígnios de Deus para a nossa vida? Toda atividade defensiva da paz, digna e laboriosa, é cooperação com Jesus. Mas as esferas numerosas de trabalho comum estão cheias de aprendizes descuidados e invigilantes. É preciso, porém, que os espíritos enganosos renovem interpretações e revejam caminhos percorridos. Obscurecer, falsear, iludir, constitui armas invisíveis e mortíferas dos que operam a confusão. Os discípulos do Cristo não devem ignorar que se encontram em luta permanente contra o mal, em si mesmo, e não deve desconhecer que a falência nasce do engano, da insegurança e vacilação. Sejamos vigilantes, sejamos atentos com as nossas atitudes, coloquemos direção para aquilo que queremos, com a vontade que já nos é nata, e disciplina para que aconteça da melhor maneira. Aí nós seremos marcadores de Jesus na vida de outras pessoas e das nossas próprias vidas. Obrigado, pessoal. Lembramos que a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras de diversos conteúdos, inclusive essa palestra de hoje. Se vocês quiserem assistir, é só acessar e conferir. Bem? Agora a gente queria passar uma informação aqui para vocês, que a Coordenação da Infância e Juventude do Núcleo Espírita Nosso Lar comunica o retorno das atividades de evangelização infantil e mocidade no dia 10/2, que é quinta-feira que vem, às 19 horas. Os encontros serão semanais, toda quinta-feira, com duração de 50 minutos. No horário que a gente for ter a palestra aqui, vai ter evangelização e a mocidade lá embaixo. Tá? Quem quiser trazer as crianças, a evangelização vai ser para crianças de 6 a 9 anos. E a mocidade para os adolescentes e jovens, tá bem? Embora estejamos em contexto de pandemia, todas as turmas terão atividades dinâmicas estrategicamente pensadas para manter todos os cuidados necessários, sem perder a essência e vivência do Evangelho do Cristo. Vamos juntos levar a palavra do Mestre para as nossas crianças e jovens, pois evangelizar é um ato de amor.